A paz do Senhor, amados, é fogo, é manto, é glória. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre Apocalipse, Apocalipse capítulo 6. Até rimou, né? Então vamos falar sobre Apocalipse. E nesta feita eu vou focar no selo 2, 3 e 4, tá bom? Vamos fazer um resumo rápido. Vamos ver aqui, glória a Deus. Tem as pessoas chegando, glória a Deus, irmãos, os amados. Já já, quando terminar aqui de chamar, vou chamar o pessoal. E, gente, a gente falou, viu, que é o Cavaleiro Branco. É impossível ser Jesus, né? Ser Jesus é impossível, porque quem está abrindo é Jesus. Então, já botou por terra, né? Então, em nome de Jesus, vamos ao segundo selo. Vejam bem, aqui eu estou com algumas Bíblias, alguns relatos, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Algumas pessoas fazem um relato sobre a pessoa do anticristo e nós falamos, já vimos, que ele vai ser uma pessoa terrível, né? Vai ser uma pessoa terrível. E a visão que esse canal apresenta é uma visão pré-tribulacionista. Eu digo esse canal porque também estamos no YouTube, nos ajude lá, se inscreva, tá certo? Aqui no Face, eu estou fazendo para a edificação da vida de vocês, foi a pedidos e eu estou pagando a dívida. Porque, na verdade, né, no YouTube e no Face, os irmãos me assistiam e diziam, pastor, fale sobre Apocalipse. Porque vocês querem Apocalipse? Porque julgam que está já no último tempo. E eu digo a vocês que não estão errados, não. Certo? Então, vocês têm que entender uma coisa. Quando alguém vai falar de grande tribulação, eles começam no Mateus 24. Mateus 24 é para Israel. Israel vai passar pela grande tribulação. Certo? No capítulo 6 de Apocalipse, podemos acompanhar aqui. Em Apocalipse é um dos livros que orientam, mas deixa eu ser bem sincero. Vocês têm que ver algumas matérias que eu acho que é impossível ser cristão sem vê-las. Doutrina de Deus, doutrina do pecado para evitar, salvação, tá certo? E todas elas vai ter um herege que vai se levantar e vai dizer, tá errado. A dele tá sempre certa, né? É engraçado. Tem pessoas que dizem assim, você só quer estar certo. Não, eu não quero estar certo. Eu simplesmente apresento o ponto de partida aqui bíblico, explico os argumentos e pronto. Deixo a pessoa decidir. Agora veja bem. A quebra dos selos. Quem está abrindo, pergunta para o texto, a gente viu que é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nos capítulos anteriores fala que é Jesus. Veja bem, o segundo selo diz assim, quando abriu o segundo selo, então o Cordeiro também abriu o segundo selo. Viu o segundo ser vivente dizendo, vem. Então, provavelmente um querubim. Depois a gente entra nesses detalhes. Saiu outro cavalo. Quer dizer que não era o mesmo cavalo, e sim uma comitiva do primeiro. Então, o primeiro quem lembra? O branco, né? Pronto. E ele traz uma falsa paz. O cavaleiro branco. Aí é o que eu quero dizer a vocês. Esse outro já corta, quebra aquela paz que está acontecendo. Nas 70 semanas de Daniel, nós estamos na 69.
E teve uma pausa que ninguém contava que Deus iria dar essa pausa, mas ele deu. Por quê? Porque não foi expiado o pecado. Não foi. E só vai ser expiado depois do juízo. E antes do juízo tem um arrebatamento. Então, pronto. Então, o que acontece aqui? Foi-lhe dado o poder ao Cavaleiro Vermelho tirar a paz. Quem é que tira a paz? É a guerra, né? Então, vamos lá. Olha só. O Cavaleiro Vermelho simboliza literalmente uma guerra. Então, você vê lá com relação a Israel em Mateus 24, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que lá tem montes, orar para não ser no sábado e nem no inverno. O inverno lá é terrível, não dá para fugir, né? E o sábado eles descansam, eles guardam. Então, não é para a igreja ali. Mateus 24 não é para a igreja, certo? Aí, então, a visão simboliza a guerra. A espada, sempre quando aparece, você pode pegar os textos tudinho, em via de regra, pode ter alguma exceção, mas em via de regra vai ser arma divina. Um anjo desce, ele está com arco? Não, ele está com a espada. Entendeu? Deus vai castigar uma cidade, ele desembanhou? Não, um arco não, uma espada. Entendeu? A Bíblia é uma espada. Então, simbolicamente, metaforicamente falando, a Bíblia ela é uma espada. Então, símbolo de arma de guerra, de ataque e de defesa. Aqui foi, olha, dito, dado algumas coisas a esse cavaleiro. Tirar a paz da terra. Então, veja, é o anticristo. Tá com poder, traz a paz, como a gente viu. Tem que estar uma bagunça para ele dizer, eu conserto, né? E foi-lhe dado. Agora, isso daqui já é na grande tribulação, gente. Então, não vão dizer, pelo amor de Jesus Cristo, que eu já vi isso 3 anos consecutivos. Pelo amor de Jesus. Só muda os atores, certo? O cenário é o mesmo, mas os atores de lá que estão falando, os irmãos, muda, só muda os irmãos. Às vezes até da mesma igreja. Mas diz que quando o barro aqui, as algas também que vêm do mar, certo? Que deixa o mar vermelho, com cor de barro, não é nem de sangue. Eles dizem que é sangue. Meu Deus, o negócio é forte. Então é o seguinte, não vá dizer. Por quê? O barro aqui, aliás, as algas, morrem aqui em Natal, Rio Grande do Norte, em determinada época e o mar traz. Quando elas terminam a reprodução, morrem e vem e fica vermelha. Aí eles disseram, é o apocalipse. E todo mundo que é entendido, manga. Então, para evitar isso, estude a Bíblia, certo? O que acontece? Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então, ele não tinha, foi dado, certo? Por alguém que tinha a autoridade. Quem é que está abrindo os selos? Pronto, o cordeiro. Então, ali, aquele pergaminho, só o cordeiro tinha. O Messias tinha como abrir. Então, o Messias, ao contrário do que o judeu pensa, o Messias ele vai trazer julgamento, sim. Entendeu? Uns diz que Jesus não é, outros diz que é, mas via de regra, tá aqui. Ele vai trazer justiça, então para isso ele tem que separar, né? Aí tem várias teorias até disso, mas depois a gente entra. Então aqui é o segundo selo, é uma grande e terrível guerra
mundial. Certo? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, certo? Cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. Balança é símbolo de coisa contada, medida, certo? E ouvi uma como voz do meio dos quatro seres viventes dizendo, ou seja, nessa época a fome vai ser grande, vai ter muito dinheiro e pouca comida. Estão entendendo como vai ser difícil a grande tribulação? Não é brincadeira não. E tem gente que chegou para mim dizendo, sabe o quê? Eu vou na segunda. Tem gente que vai dizendo que vai na segunda. Meu Deus, olha só. E ouvi uma com uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário. Um denário é um dia de trabalho inteiro, certo? 3 medidas de cevada por um denário. Você trabalha um dia para ter 3 medidas, certo? Que era o equivalente a um potinho pequeno. Não danifique o azeite e o vinho, que é caro, certo? Então as coisas vão ser caras, é isso que está querendo dizer aqui. As coisas vai ter fome, símbolo de fome, como consequência trágica da guerra, seja devido à guerra que aconteceu. Alguns acreditam que não é cronológico, mas é cronológico, é um evento atrás do outro. E o pior é que a pregação nessa época vai ser uma pregação nada agradável. É a realidade, para eles poderem se salvar, eles vão ter que pregar dizendo o quê? Dizendo que a tribulação, agora a próxima que vai vir, veio o anticristo. Então, o próximo que vai vir, a guerra. Agora a guerra acabou, né? Pronto, agora vai vir a fome. Eles saberão o que vai acontecer em seguida. Nós temos 3 posições majoritárias, tem outras também, mas as majoritárias é o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Todos acreditam que vai ter tribulação grande, mas divergem em alguns pontos. Depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá. Então, esse cavaleiro, a consequência da guerra que o anticristo vai gostar vai ser a escassez de alimento. Certo? Na Judéia, lá em Mateus 24, quando você vai ver, eles vão, lá no texto diz, ai das grávidas e das que amamentarem nesses dias. Por quê? Porque para gerar leite, a mãe tem que comer. E não vai ter alimento, como você está vendo aqui. E aí o quarto e último selo que a gente vai falar hoje, a gente dá só um panorama para passar para os selos seguintes. Então, entendo isso daqui. Aqui é o cenário trágico da grande tribulação. A igreja não passará por aqui. Por quê, irmão? Olha, veja, a igreja desaparece. Pode procurar a igreja. Ela só vai aparecer, ela não aparece aqui. Então, a igreja, ela foi arrebatada no final do capítulo 3, da visão do trono de Deus. Arrebatamento. Entendeu? Então, houve relâmpagos, houve o arrebatamento, a trombeta tocou e tudo mais, e nós passamos para a abertura dos selos, que é onde vai começar a grande tribulação. Então, a gente já está na grande tribulação aqui. Então, o cenário aqui, a igreja não está presente. E sim os que foram deixados para trás. Eita, e agora? Deus esqueceu? Não. Os crentes dessa época e de todas as gerações antes do arrebatamento estão avisando. Se prepare. No livro de Apocalipse vai ter um versículo que vai dizer, e mais na frente, porque eu não quero antecipar, mas ele vai dizer assim,
Aquele que se santifique mais. E aquele que se contamine mais. O que está querendo dizer? Você se santifica, você busca, você corre atrás, porque o caminho já está preparado. A salvação é de Deus. Deus já concedeu. Agora, a atitude é sua. E se não foi, ainda tem chance? Tem. Mas olha o cenário. Aqui é só o início. Vem mais coisa por aí. Eu ensinando do jeito que eu estou ensinando a verdade, uma pessoa chorou. Uma pessoa chorou de desespero, certo? Explicando do jeito que eu estou explicando aqui a vocês. De desespero. No entanto, ela ainda agiu errado com relação às coisas desse mundo, ser humano. Certo? Ela ainda fechou a igreja, desviou-se, fez tudo que não prestava, mas chorou. É o que eu estou querendo dizer. Se você não tiver um arrependimento verdadeiro, genuíno, e você tem que batalhar por isso, você tem que lutar contra a malignidade da carne. Você, certo? Se lembra da frase que Deus disse para Caim? Olha só, lá em Gênesis, certo? Olha a conversa de Deus com Caim. Ele diz assim, Caim vai dizer, olha, maior é meu pecado do que eu possa carregar. Aí Deus diz assim, eis que hoje, Caim dizendo, eis que hoje me lanço da face da terra. Serei fugitivo errando pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse, assim não. Pôs o Senhor um sinal em Caim, que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod. Só que Deus diz uma coisa para ele. Olha só. Cabe a tu dominar o teu pecado. E agora? Cabe a tu dominar o teu pecado. Ou seja, em outras versões diz assim, se tu não controlar o teu pecado, ele jaz à tua porta. Então, é justamente isso daqui. Cabe à pessoa controlar o pecado. Como? Não tem esse negócio de autocontrole. Você se santifica, mortifica a carne. Paulo falou várias vezes sobre isso. E ainda disse mais, os casados, aquelas pessoas casadas, elas não podem se separar arbitrariamente. Tem que haver um consenso para não se afastar da cama, no leito sem mácula, e ela ser tentada pelo diabo. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, está no último tempo, aí as pessoas começam as pregações. Pregação de bênção, irmão, é muito bom. Porque no tempo que está hoje, quando Deus quer abençoar, receba. Porque a gente não merece. Literalmente, quem fez a burrada foi a humanidade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nem Deus é o autor do pecado, nem o homem. Não se choque, porque isso veio de fora. Não é assim? Não foi a serpente? Se foi a serpente, não foi criação de Eva, não foi criação de Adão, não foi criação de Deus. O que é o pecado? Nos outros vídeos lá no YouTube, vocês poderão ver, vocês vão ver que o pecado é a transgressão da vontade de Deus. Tem um mandamento, Deus manda fazer algo, como uma pessoa que, por não entender, chegou e disse, eu não vou ser submissa. A Bíblia manda. A Bíblia manda. Mas ela não entendia. Tem que ter alguém para explicar. O que é submissão? E eu expliquei. Então, irmão, do jeito que eu estou falando aqui, isso é para quem ficar, certo? Querem servir cafezinho para o anticristo? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os pré-tribulacionistas, que acreditam que tem um arrebatamento, vai tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em duas fases. Aí olha só,
O que acontece aqui? A quebra do selo dá início a uma série de desastres. Muitos, aí vem aqui, consequência cronológica. Depois da conquista, vem os massacres, fomes e epidemias. Os clássicos castigos de Deus previsto tantas vezes pelos profetas. Jeremias 14:12, Ezequiel 14:21. A imagem do cavaleiro vem de Zacarias 1:8. Mas não importa qual desastre, Deus está no controle. Seu amor e cuidado por seu povo são infalíveis, certo? Descreve no versículo 12 ao 17 os cataclismas que introduzem o grande dia. Cláudia Maria, Deus abençoe. Aí ele está aqui, ó. João descreve a desintegração do mundo estável que conhecemos. Veja também Mateus 24:29, Joel 2 e Sofonias 1. O grande terrível dia do Senhor, que não é para a igreja, certo? Então o que vai acontecer de agora em diante? Piorar. Parem de tentar adivinhar quem é o anticristo. Quando chegar o anticristo, ele vai dizer: eu sou Jesus, certo? Eu sou Messias. A Bíblia declara a paz do Senhor, minha irmã Cláudia. A Bíblia declara que ele vai se declarar Deus. Ele vai dizer que eu vou entrar no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Mas ele não vai cumprir as profecias do Messias e os judeus vão rejeitar. Aí eles vão se tocar. Realmente, o restante das profecias que estavam para se cumprir, aí vai abrir a mente, glória a Deus, vai abrir a mente do povo e vai dizer o quê? Peguei. Jesus é o Messias. Então Jesus não está nem aí, porque Jesus sabe que quando ele voltar, ele vai ser reconhecido como Messias. Mas quem ficou para trás vai passar por isso. Então veja bem, esse mundo vai estar balançado. Já aconteceu aqui, o anticristo se revelou, trouxe a paz, planejou, arquitetou uma guerra, veio a guerra, acabou a alimentação, veio a fome mundial, certo? Que já está tendo sinais aí. Mas a igreja, ela sim passará por provas até o final dos séculos, antes do arrebatamento. Depois disso, ela é arrebatada. Por quê? Veja que não tem um contexto que menciona, a partir do capítulo 6, na Grande Tribulação, a igreja. Sabe por quê? Ela não está na terra. Ela está nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre pré-tribulacionismo, aqui eu estou dando um estudo sobre o Apocalipse. Em seguida, o quarto cavaleiro terrível do Apocalipse, vai vir o Cordeiro e quebra o quarto selo. O selo era um anel que tinha de cera que colocava a marca da cera e só podia abrir quem era autorizado. E aí, Jesus foi o único autorizado. Por quê? Preço de sangue. Sofreu a pior humilhação. E você acha que está passando, né? Tá não. O restante dos sofrimentos a gente pode até passar aqui. Mas não é igual ao dele. Depois eu faço um só sobre a cruz. O que ele sofreu, você vai entender. E olhei e eis um cavalo amarelo. Meu Deus. Em outras versões diz pardo, né? E o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Preste bem atenção. Então, se o inferno segue a morte, duas coisas estão atreladas, né? O diabo e a morte. E o inferno estão trabalhando junto. A gente tinha que morrer. Não é o que o diabo ofereceu ali para Eva? Só, se tu comer do fruto, tu vai ser igual a Deus. Não, você não vai morrer, não. Morreu na hora, ele relativizou a palavra. Irmão, é muito fácil você pegar a Bíblia
e dizer, tá errado. É fácil você falar. É fácil, porque eu vejo pessoas dizendo, irmão, teve gente que chegou em grupos de estudos, olha que eu tenho maturidade para escutar isso, mas teve gente que falou atrocidades que não é lícito dizer nem aqui nessa live. Mas disse cada heresia, quando eu disse a pastores, amigo meu, a minha esposa, ela disse, o quê? Então, para não tirar o foco do Cavaleiro Amarelo, para que você entenda, epidemias, doenças, certo? Chegou aqui por essa região, vou contar só uma de leve. Por aqui pela região de Natal, chegou um pregador, eu acho que uns 2 meses atrás, ele disse assim, não morre mais ninguém de AIDS não, né? Eu calado comigo, eu disse, experimenta não usar camisinha? Vai, desobedece, começa a pregar que não usa camisinha, que aumenta. Com poucos dias que esse irmão pregou isso, com poucos dias, eu acho que foi 2 ou 3 dias, foi pouco mesmo. Apareceu na televisão, epidemia de AIDS cresce no Brasil. E agora? Como é que ficaria a cara desse irmão? Porque, irmão, já é errado a gente dizer, olha, use camisinha, por quê? Não é porque é errado, é porque o irmão tem que se guardar somente para sua esposa. Certo, irmão? Se quiser ficar chateado, fique. Mas a verdade é essa. Ele tem que se guardar somente para sua esposa. Mas se ele vai pular a cerca e depois chegar com a cara mais lisa para o pastor, pastor, eu pequei, mas todo mundo peca. Pelo menos tem usado para não pegar a doença, né? E você chegar e dar uma disciplina a ele, para ele chegar e dizer. Agora, você quer ser servo de Deus? Aceita a disciplina. Aceite. Sabe por quê, irmão? É honrado você passar por um castigo de Deus através de um pastor. É honrado. Não é feio, não. Eu nunca fui disciplinado, não, mas ajudei muitas pessoas em disciplina. Chegava e dizia, é honrado, amado. Está aqui, mostrava na palavra. Tá vendo? No princípio vai ser doloroso, mas depois você sai de cabeça erguida. Um foi estar de pé até hoje, avivado, passou por disciplina, mas nunca ele passou. Porque teve alguém que ajudou, eu ergui, ajudei ele a levantar. Glória a Jesus por isso. Mas teve outro que disse, não, abafa. E ele abafou. E sabe o que aconteceu? Está caído até hoje. Até onde eu sei, está caído. Irmão, disciplina não mata, aviva. Depende de como você vê o negócio. Você não errou. Agora, irmão, tem que entender uma coisa. Só entra no céu pela porta estreita. E aqui ele está dizendo que a morte e o inferno seguem. Então, vai morrer gente nessa época. De pestes, doenças, todo tipo de coisa. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada. Vai morrer gente, certo? Espada, arma de juízo. Pela fome, pela mortandade, que é a peste, certo? Massacre, e por feras, animais selvagens da terra. Então, de todo tipo de morte vai acontecer. Então, provavelmente nessa época pode ser aprovada a eutanásia, pode ser aprovado outros tipos de morte, atrocidades nessa época, que é chamada de grande tribulação, não é pequena não. E como é que você faz para escapar disso? Agora, enquanto Jesus não voltou, enquanto você não morreu, confessa a Jesus. Primeira coisa, não tem outro jeito. Confessa a Cristo, você está em Cristo, você está salvo. Salvo. Por quê? Porque ele foi o único que cumpriu a justiça e a lei. Cumpriu. Não tem mais serventia. Certo? A lei, ela foi plena. Você quer cumprir a lei agora? Se quebrar um mandamento, você está condenado. Então, hoje, a igreja, ela é salva, justificada sem lei. Glória a Jesus e aleluia. Mas está lá, Jesus disse, eu vim para cumprir. Quem diz que ele não cumpriu, não é assim. Não é desse jeito, não. Então, Jesus está mentindo.
e Jesus não está. Agora, se você diz, Jesus cumpriu, você está dizendo, ele cumpriu toda a lei. Só que faltou algumas profecias que ele vai cumprir só na volta. Aí é outra coisa, certo? Então aqui eu deixo um abraço. Pode compartilhar esse vídeo, tá certo? Aqui é o Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 ao 8, que são os 4 selos. Próximo vídeo será o último do capítulo 6, como eu disse, não é curto para explicar. Mas a gente vai começar do versículo 9. Capítulo 6, versículo 9, que vai ser o 5º selo, o próximo vídeo, tá bom? Então, nós vamos discorrer mais. E desculpe, mas o trabalho está tomando muito tempo. Mas, periodicamente, eu estou aparecendo aqui de novo para falar com vocês, né? Então, o que acontece? Eu estou aqui à disposição. No privado, por e-mail, no canal lá, no vlog, você pode chegar para mim e dizer, pastor, eu tenho essa dúvida, tá certo? E também tenho um número do WhatsApp, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, ele vai estar no Facebook para você compartilhar com todo mundo e também vai estar no YouTube, amém, irmão? Então, glória a Deus, a paz do Senhor e graças a Deus.